Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fincast, o podcast da ThinkPlug. E aqui ao meu lado hoje, a host Ana Medeiros. Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. A gente tem uma pessoa muito especial aqui hoje, né? Muito, e bem diferente. Bem diferente. Que fala de um mercado totalmente diferente, que a gente acha que é festinha, mas não é não. A gente só conseguiu bater a agenda porque era sexta-feira. Boa. E sexta-feira acho que é dia de evento, né? Hoje é, né? Sextou, a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco isso, cara. Mas a gente tá com o Gustavo aqui hoje. Muito estranho falar Gustavo, pode ser Gus? Então, eu ia falar isso, cara. Eu acho o Gus um apelido tão legal, né? Pra não falar foda. Você fala, cara, é muito legal pode falar Gus, cara. Pode é muito falar legal. Bom, mas vou falar um pouquinho do Gus aqui. Isso aqui acho que é o resumo do que a gente vai entender aqui hoje, conhecer, né, de você aqui hoje, cara. E de antemão a gente agradece a tua presença. Eu que agradeço. Mas o Gus, cara, ele é empreendedor, publicitário de formação, com especializações em marketing digital e music business. Ele trabalhou no marketing da Sky, foi sócio da agência Peppery e diretor de novos negócios da R2 Produções. Atualmente ele ocupa a cadeira de CMO da 30E e é responsável pelas áreas de branding, marketing e comunicação no Brasil e na América do Sul. Ele apresenta também o podcast Sobe o Som nos canais digitais do Multishow. Ele cuida da estratégia comercial da dupla Jorge e Matheus e é sócio do Bona Casa de Música. Seja muito bem-vindo, Gus. Valeu. Pô, Bora dormir, filho? Essa é a parte boa. Dá pra fazer tudo isso e dormir ainda. Não, e aí ele tem uma filhinha, é casado e a mulher dele tá grávida. Essa parte aqui a gente... É o resumo do resumo mesmo, né, cara? Mas agora acho que é a hora da gente entender mais adentro, né, cara? Quem que é o Gus? Qual que é a tua busca, cara? Como você se enxerga hoje, né? Hoje, na idade que você tem, na pessoa que você é hoje no presente. Quem que é o Gus, cara? Pô, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Obrigado pela moral. Eu acho que essas bios aí, elas dizem o que a gente faz, né? Não o que a gente é, né? E isso aí é um exercício do que eu fiz a minha vida inteira, assim, em busca por aquilo que eu gosto, em especial, assim. Eu sou o pai, né? Eu acho que antes de qualquer coisa agora, né? Tipo, eu sempre falo isso, assim, depois que minha filha nasceu, eu acho que qualquer bio tinha que morrer, entendeu? Você sabe o quanto pai, que é forte, cara? tipo, pai, né? Eu acho não, que eu Não, e ele noção. tem o pai. Então aí tem ele uma isso escola, também. Tem isso também. Tem uma grande história. Mas, cara, eu sou fruto das minhas circunstâncias, cara. Tipo, é isso que eu sou, assim. Não sou nada disso aí, assim. Você aproveitou bem suas oportunidades, cara? Cara, eu acho que o reflexo disso tudo é porque eu soube aproveitar, assim. É uma grande característica. Eu não deixo nada passar, assim. Nada que tá envolvido com aquilo que eu gosto, sabe? E eu sei que é meio instintivo, assim. Eu não sei explicar, mas eu sou um cara que respeita muito meus instintos, assim. Eu vou, tipo... Foda-se, sabe? Assim. E você acredita que esses pontos, eles realmente se conectam? Total. Do Gus lá do passado, velho. as escolhas que você foi fazendo, as oportunidades. Impressionante. Esses dias eu conversando com meus irmãos, tipo, como uma música entrou na minha vida, sei lá. Meu irmão... E aí, isso é uma pergunta que a gente quer fazer. Como você foi parar nisso? Que, tipo, cara, é uma loucura, muito assim. louco, né? As coisas se conectam muito, assim. Óbvio, e é por isso que eu falo que a gente tem que dar tempo pra olhar pra gente, sabe? Porque só a gente olhando pra gente, a gente consegue ver aonde tudo começou, onde foi a faísca, sabe? Mas a música entra com minha família, óbvio. Tipo, meu pai, rock and roll, chegando do Japão, ouvindo Rolling Stones, 7h30 da manhã, e todo mundo, sabe? Mas aí ela cria uma versão acadêmica com meu irmão, o nerd da música, que estuda e, explica pra todo mundo. Ela ganha uma performance com a minha irmã, dança, sente... E foda-se o gênero e tal, mas ela tem um acadêmico com o meu irmão, assim, tipo, ler, entender e tal. Cara, eu tive alguns amigos, né? Tipo, eu arrisquei em algumas coisas, né? Tive banda e tal e tudo mais, mas sempre os amigos que eles pesquisavam mais os nerds, aqueles caras, acho que foi assim com teu irmão, né? Que, eu sentava pra ouvir, assim, ficava horas, assim, cara, me conta mais, e né? Se trancava no quarto. É um repertório, assim, né? Infinito. E aí eu falo que o meu irmão era o Rio e eu era São Paulo, porque meu irmão tocava, mas não fazia nada daquilo, sabe? Tipo, não profissionalizava a parada. E aí eu, muito novo, assim, muito novo, eu tinha... Porque, voltando um pouco atrás e sem também ficar chovendo no molhado, eu não fazia nada, eu jogava vôlei minha vida inteira, era federado, jogava na escola e ficava jogando vôlei, não tinha perspectiva nenhuma, eu queria ser o Giba, sei lá.
E aí, com os O 17... máximo que eu conseguia pensar, aí eu com quero os- ser o Giba. O máximo, tipo, não tinha uma perspectiva. Tinha uma noção de liderança, mas que me trouxe uma disciplina absurda, uma coisa que hoje eu entendo a importância, mas não tinha noção nenhuma. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu fui fazer um curso do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, caí numa empresa, que era a Ticket, do Grupo Accor, e aí lá dentro eu comecei a entender um processo um pouco corporativo e ali eu já comecei a entender o que era empreender, porque aí eu comecei a criar, inventar um monte de coisa. Cara, Entrei isso na foi área- quando, mais ou menos? 2004, mais ou menos, 3, 4. E aí eu comecei a criar um jornal interno. Por que ninguém fala com o diretor? Vou lá falar, vou tirar uma foto, vou fazer uma entrevista. Que massa. E aí foi aí que comecei a empreender, assim, né? Só que aí, para voltar para a música, nesse período, a Ticket tinha uma lei de incentivo para ajudar novas bandas. E aí eu meio que empresariei a banda do meu irmão. Tipo, eu Olha tinha que louco. 17, 18 anos. Você viu como funcionava todo o processo de Inteiro. patrocínio Aí e eu tal. achei o melhor estúdio, criei o projeto, apresentei para a Ticket e meu irmão ficou, acho que 2 anos, ensaiando nesse estúdio, que era o Nimbus, que era um estúdio que o Lobão ensaiava. Um estúdio Caralho. incrível Olha que tinha lá. foda. E aí a banda dele cresceu pra caramba, assim, nessa época. E aí eu não sabia disso, mas eu comecei a entender onde a música entrava já. E ele fala sempre isso até hoje. Aí, enfim, aí eu abri empresa, porque uma pessoa na qual, puta, sempre me emociono quando falo, que é a Eloá Ciraulo, e ela era gerente de comunicação interna lá, e ela falou, cara, você não é funcionário, vai abrir uma empresa. Aí eu chamei meu irmão de sócio, ele me emprestou uns 300 conto, né? Falou, meu, vamos abrir. Aí chamamos um contador, abri uma empresa, e quando eu fui ver, essa empresa, a minha empresa já estava atendendo todo o grupo Accor, né? Que na época já era, sei lá, 20 vezes aquilo que eu fazia, aquilo que eu ganhava e tal. E aí, enfim, aí começa a minha jornada e tal. E aí eu saio um pouco da música, mas sempre indo no meu irmão, ensaiando com meu irmão, levando meu irmão pro ensaio, levando meu irmão pra show. E eu, minha irmã, minha mãe, tudo lá pro meu irmão. Tá meio família, assim. Massa. E aí foi isso, assim. Então, tipo, se eu volto pra trás, eu sempre vejo a música presente, sabe? Na nossa vida, assim, sempre. E aí, o que eu fiz dela, que as coisas... Como ela se transformou é que é intrigante, sabe? E aí, o resto é história. Mas essa coisa do flow eu acho muito interessante, porque hoje se fala muito, né, desse estado de flow, como que... Porque tem barra, tem coisas que são puxadas todos os dias, tem coisas operacionais que a gente simplesmente fala, cara, se der pra deixar pra depois eu deixo, né, porque eu curto mais essa parte de criação, quem é de criação. Por outro lado, quem precisa ser criativo, mas gosta muito dessa parte de método, fica muito no método. E você sentiu que quando você saiu, esses momentos assim, que você saía do flow, por exemplo, que você não estava fazendo música, você desencaixava, assim, você sentia, falava, cara... Não, cara. Fluía. Eu acho que... Sabe o que eu acho? A real é que eu nunca tive no flow, assim. Tipo... Não sou um cara do flow, assim. Eu sempre Até fui porque muito... as empresas são muito diferentes. A Muito. Peppery, tipo, falava de digital, nada, tipo, aí- fora da música ali. do contexto. E aí você pega, tipo, a trajetória e, velho, não é uma trajetória jornada do herói, pelo amor de Deus, não existe herói nenhum aqui, mas quando eu saio da Ticket, eu já vou para uma agência, eu monto uma empresa, uma agência compra a minha empresa, minha carteira de clientes, que era a Red Cube, e eu consigo mais clientes, prospero lá, chamo a atenção da Sky, a Sky fica me assediando e tal, não conseguia me levar e tal. Aí um dia eu resolvi ir, por conta de um cara que eu admiro pra caramba, que é o Marcelo Miranda, que era o diretor lá. Uma vez ele falou uma coisa num café, assim, pra mim. Porque tinha isso, eu também ia me metendo, ia marcando café, enfim, tudo na base da relação mesmo. Aí ele falou, meu, você tem que viver essa experiência, você atende a gente, cara. Porque a gente começou a atender a Sky. Você precisa viver isso também e tal. E tem uma cadeira lá que é onde todo mundo quer estar, que era a cadeira de patrocínios e parcerias. Que na época fazia o Roland Garros, fazia o UFC, patrocinava o UFC, a Stock Car. Então era uma cadeira que a empresa inteira olhava e pedia ingresso, basicamente. Aí ele falou, vai pra lá. Eu fui, e aí de fato ali tem uma grande transformação. Tipo, porque aí eu vou fazer Rock in Rio, crio a melhor experiência da minha vida, porque aí eu começo a me conectar com as pessoas, da música. E Rock in Rio, né, cara? Rock in Rio, velho. Tipo, eu entrei no Palco Mundo, eu andei o Rock in Rio inteiro, era uma mágica pra mim. Aí eu fiz um projeto com a Fender, marca de guitarra, Caralho. Animal, que era pra comemorar Fala os 30 Fender, né? anos. Todo mundo, porra, caralho. Caralho, né? Conheci todos Nem toca, morro de vontade de ter uma. a marca, né? Animal. Animal. Aí eu conheço todos os Master Builders da Fender na época, conheço
um dos caras que eu mais admirava na música era o Liminha, o produtor. Conheço o Matheus, do Jorge Matheus, que a gente chamou muito. pra caralho. E hoje, né, se E desconectaram. hoje a gente desconecta. Você vê como as coisas são. É muito foda. E aí, ali, de fato, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. Aí eu saio de lá, vou pra Peppery, fico na Peppery há 4 anos. Da Peppery, um cliente nosso queria fazer uma ativação num projeto chamado Na Praia, que era em Brasília, da R2 Produções. Eu vou pra lá. Na verdade, eu conheci a galera da R2 no Rock in Rio também, porque a Ju Ferraz tinha apresentado pra gente no Rock in Rio. Aí saímos saindo da Pepper para ir lá levar... Era Fruit essa aí, para levar lá para ativar. Eu conheço os caras, eu chego num lugar... Puta, uma praia em Brasília, bizarro assim, de 2015. Nossa, que lugar louco e tal. E aí lá eu falo, eu quero fazer isso aqui. Porque eu vejo o quanto que empreender com propósito muda tudo, assim. Em 5 minutos de conversa com os caras, eu entendi que eles estavam criando uma praia em Brasília, porque Brasília tinha, na época, 50 anos, sei lá, 55 anos. Que eles queriam que os filhos deles curtissem a praia, que eles queriam deixar o legado para a cidade, e queria criar uma praia 100% sustentável. Tipo, e a gente nunca tinha falado disso em nenhum outro lugar. E aí eu falei, e esse cara... dia tá se falando agora, né? E os caras já falavam. Era um outro momento, né? Tipo, aí eles criaram, aí, enfim, aí eles me chamam para ir para lá e eu vou para lá e fico 5 anos. E na pandemia eu saio pro desafio da 30. Mas a minha melhor escola, que sem dúvida nenhuma, de associação do propósito com o negócio foi a R2, sem dúvida. Sem dúvida. É uma aula de não sair do propósito, sabe? Tipo, vou criar uma praia lixo zero. Cara, vou ser o evento mais sustentável do planeta. Ninguém é mais sustentável. Uma vez eu vi a apresentação da praia, eu fiquei encantada, porque ele, se saísse do propósito, eles iam lá e construíam um propósito. Sei lá, a empresa de cenografia saía do propósito deles, porque a filosofia da empresa saía. Ele ia lá e fazia uma empresa de cenografia deles. Mas eu achei muito louco louco isso. Até a gente sempre se conecta com semelhantes, né? Isso é fato. Não tem como, a regra é essa. E quando a gente fala disso, e você falou, né? Pô, acho que eu nunca tive no flow, acho que o teu flow é o propósito. Porque se não fizesse sentido, você não faria parte. E olha como faz sentido o que você está falando, é tão real, porque eu lembro do dia que eu fiquei emocionado quando eu estava entrando com o Rick, que é um dos sócios da praia, a gente entrando na praia, ele me apresentando, para um cadeirante do lado dele, falou, você que é o Rick? Ele falou, cara, posso te dar um abraço, mano? Caraca. Ele abraçou, falou, obrigado, velho, não sabia que praia e cadeira combinava. Puta, aquilo mexeu completamente comigo, velho. Nossa. Tipo, eu tava ganhando dinheiro, tava bem, tinha uma agência, e depois fui pra uma... Mas a Sky nunca falou de propósito, era você na frente sempre. Nossa, era isso, entendeu? Tipo, mudou. Isso é muito louco. É business. Mudou completamente. Eu falei, cara, esse moleque aqui... Moleque também. Eu falei, esses caras são muito mais felizes do que eu, velho. Mas quando tá no core, eu acho que isso é muito importante, porque a galera que tá assistindo agora talvez fala assim, pô, propósito. Cara, propósito você vive. Acho que não tem como falar de propósito se você não viveu o propósito, né? Então tem muita gente que tá buscando isso. E é uma outra coisa que eu vejo as pessoas falarem, que eu troco a palavra, que é networking. Eu prefiro falar de conexão. Porque você aproveitou muito bem, né, as suas conexões, as suas oportunidades que você teve e você se conectou. No final, são pessoas, mas você se conectou a marcas, né? Tipo, muito feras mesmo, que fazia muito sentido. Propósitos parecidos, né? Porque que é o propósito importante. estava conectado, sabe? Porque o propósito, tipo, né? Senão a gente não consegue conversar, cara. Verdade. Né? Tipo, a gente não consegue falar com pessoas hoje, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Antigamente a construção de negócios era diferente, Total. né? E hoje a gente só consegue falar com pessoas que estão conectadas com a gente. E é legal você falar isso, porque nem eu percebia, sabe? Tipo, não é que eu não tinha propósito. Eu acho que quando a gente nasce diante de uma família igual a minha, que tem valores... Total. Que a gente tem uma relação muito forte, assim, com uma base, sabe? Consistente, tipo... A gente entende que aquilo é propósito também. Propósito é fazer o bem, propósito é, ser ético, prezar pelo diálogo e tal. Então, eu sempre entendi assim, sabe? Nunca consegui misturar isso com o negócio, sabe? Aí, quando eu entendi que essas características minhas faziam parte do meu desenvolvimento do negócio... que eu aprendi dentro de casa, graças a Deus, eu sou um puta cara privilegiado, aí você começa a entender que isso sim faz parte do propósito. Só que aí quando materializa, você vê um cara abraçar o outro, fala, mano, você fala, velho, quero fazer isso aí, cara. Tipo,
É isso, assim. E aí, quando eu vou pra R2, eu sinto no coração, assim. Não tinha um evento que a gente não se emocionava com uma atitude parecida, assim, sabe? Era impressionante. A gente foi fazer algumas palestras, aí na praia, ele é um dos eventos, é o maior evento sustentável do planeta, assim. E aí a gente ganhou uma certificação pela Zero Asia Alliance, que é uma instituição que verifica... É muito louco porque ele fala a gente, tá? Ainda, olha Sim, que louco. Total. E eu não deixo de falar. Total, Total. E todo mundo entende isso numa boa. Assim. E é legal isso, porque você fez parte do propósito da praia desde o começo ali, Cara, que você se apaixonou. Completamente apaixonado. Que também tem isso, que a gente pode falar depois, que também só essa paixão não resolve, mas é um outro papo. Mas aí, quando a gente começou a apresentar isso, e eu comecei a me conectar mais, você vai ficando mais conectado, aí tudo impacta na proposta comercial que você vai fazer com patrocínio, na maneira que você se relaciona com as pessoas, tudo, cara. E aí envolve também a forma como você coloca isso para dentro da empresa, na cultura. Cara, eu fiquei impressionado, assim. Então, por isso que eu falo que foi uma grande escola e é o desafio que eu estou tendo agora, na 30E, de conseguir fazer o mínimo também, para as pessoas se conectarem com o nosso propósito atual. Faz muito sentido. A gente estava falando até há pouco ainda sobre isso, cara, que às vezes eu vou trazer isso, é a minha percepção, tá, gente, em relação a cliente, né? A gente tem essa visão, né, e a gente foi educado para isso muitas vezes em escolas de empreendedorismo, administração, eu vim dessa escola, então, o cliente tem sempre razão, né? Ou quem trabalha com comércio traz essa visão, né? E eu acho que o tempo é rei e ele vai trazendo um aprendizado muito grande, né? Hoje, a minha visão de cliente é que o cliente tem que estar sempre no centro, tá? A gente fala que o ser humano, ele é em primeiro lugar, só que ele é no centro. E as pessoas falam, tá bom, cliente no centro, cliente em primeiro lugar. Não. A minha visão é que ele deve estar no centro, porque o centro é o único lugar onde eu consigo ver 360. Eu consigo auto-observar a necessidade do consumidor, o que ele realmente precisa, eu consigo ter empatia, eu consigo ter criatividade, porque se eu olho 360, talvez quantos briefings, sei lá, de travessado que chegaram, você fala, cara, não faz sentido nenhum para essa marca. Só que aí você via que a marca tinha propósito, que o seu business tinha propósito, e você fala, vou fazer encaixar. Porque você busca o que vai encaixar e como vai encaixar. Você colocou o cliente no centro. Você fez um 360 nele, um zoom out, né? Eu gosto muito dessa visão, assim, pô, faz um zoom out, né? Se auto-observa o que está acontecendo e busca possibilidades. Porque senão, o cliente não passa o briefing bem, ou o cliente não sabe o que ele quer, ou não faz sentido para o meu negócio. Cara, dá para fazer? Né? Tipo, dá pra fazer encaixar. E só assim a gente cria possibilidades. Faz sentido isso para você? Total. Eu sempre falo que um negócio bem feito é um negócio que tem uma conexão que não é comercial. Pra mim, sempre falo isso. Tipo, se é comercial, vai cagar uma hora, velho. Verdade. Porque uma hora não vai ser bom pra alguém. Se a base é comercial, né? Já era. Então, se é só dinheiro o negócio, né? Se não tem empatia, se não tem acreditar naquilo, eu concordo plenamente. Cara, eu sempre falei isso. E todos os meus negócios, principalmente com marcas, só se desenvolveram bem para marcas que tinham propósitos claros. Então, por exemplo, a gente fez agora o MITA, Music is the Answer, e um dos grandes patrocinadores foi a Heineken. Os caras têm um projeto muito incrível, chamado Green Your City, que é um projeto de posicionamento de levar energia verde sustentável e transformação das cidades. Meu evento era no meio da cidade. Minha proposta não foi, cara, compra uma cota. Foi, cara, me ajuda a transformar meu evento numa potência de energia verde e transformadora para as pessoas. É isso que eu quero. Cara, que incrível. Aí, aí eu tô com eles, 2023. Tamo junto. Eu vou fazer uma pergunta. Eu nem sei se faz parte disso, eu não vi o projeto, quero conhecer depois. Mas em 2017, eu participei, em 2017 e 2018, eu participei do PEF, aquele festival de inovação aqui em São Paulo, né? E aí dentro dele tinha um projeto de acho que uma holandesa, se eu não me engano. E ela falava sobre essa energia vindo do verde. Então, tinham vários projetos onde já tinham luminárias, né? Que elas se conectavam às raízes, ao chão, sabe? E a eletricidade já fazia carregar celular, acender luzes a partir das plantas. Que animal. Então, tipo, um aquário pequeno assim, sabe? E aí já conseguia conectar, acender luzes. Eu falei, cara,
A energia está em todo lugar, né? A gente já sabe disso, né? O Tesla, acho que ele morreu, né, pregando Rafael Musk aparecer de novo no meio da entrevista. Não. Não. Já vamos começar, porque se você bota Tesla, e daqui a pouco você fala do Musk. Então vamos lá. Não vem, não. Vamos lá. Eu gostaria de falar agora de Nikola Tesla, né? Que ele morreu... Você vai botar o Tesla... Você vai botar, daqui a pouco vai falar assim, porque no Twitter tava o Tesla. Não, que fique... Você vai botar. Ó, que fique claro aqui, tá? Quem tá assistindo a gente, né? A Tesla é uma homenagem ao Nikola Tesla, Sim. né? E aí, com essa visão, eu vejo que o cara morreu tentando mostrar que a energia Tô bem, poderia, ela, né? Pode transformar o mundo. Tá de né? diversas formas, em diversos E lugares. é legal ver né? marcas fazendo isso. Tipo, ainda mais Muito. indústrias que consomem pra caramba e tal. Escolher bem esse posicionamento. Sim, Porque você vê, no caso deles, uma concorrência que tá muito conectada ao volume, ao business, e que também tem sua razão. E depois que você vê uma marca dessa com um propósito claro indo pra rua, todo mundo se mexe. Quando a R2 falou, você fazer um evento lixo zero, todo mundo começou a querer colocar um papel hidrossolúvel, fazer um ecocopo, começou a... Mas não é só isso. Entendeu? Por isso que eu falo, tipo, o discursar é bom. É o que eu vejo a maioria das marcas fazendo. Mas o exemplo arrasta, cara. Então, assim, põe na rua. Vai pra cima. Vamos comprar um copo. Lembra até hoje, vamos comprar um ecocopo. Vai pagar R$5. Você acha que alguém vai comprar o copo e vai ficar com o mesmo copo a noite inteira? Vamos criar um copo legal. As pessoas vão ficar com o copo. Cara, economizando toneladas de plástico por causa de uma iniciativa idiota. E aí, quando a gente viu, lembro na tardezinha do Maracanã, o pessoal da fábrica, os papéis escrito "Aprendemos com na praia", do banheiro. Que Caraca. foda. Porque eles foram pra lá, Renanzinho, gente boa, Renan Coelho, Mas todos os amigos lá. reconhecendo mesmo. Porque eles queriam e não tinha um incentivo, não tinha ninguém que... Os caras estavam na correria também para fazer alguma coisa e ninguém... A marca não queria também, então eles não tinham incentivo, entendeu? Tipo, ninguém comprava. Imagina, secador de mão no banheiro de um evento com 15 mil pessoas. Tá maluco, vai usar papel, lixo. Aí coloca o secador de mão, entende que tem uma economia, entende que... Sabe? Aí você começa... Essas iniciativas, elas são transformadoras, entendeu? Então, acho que quando tem essa conexão no business, é natural que ela seja mais duradoura. Não pode ser... A gente não está falando de perpetuar nada, mas é natural, pelo menos é a minha experiência. Aqui não tem, eu tinha um patrocinador que era Corona, por exemplo. Veio o coronavírus. A marca deixou de ser estratégica. Total. Eu vou me ferrar por causa disso? Se minha conexão só está nisso, sabe? Onde está a minha conexão? Será que ela está comigo mesmo? Um exemplo, entendeu? Sim. Eu acho que quanto mais a gente descer, e é um sinal que a pandemia trouxe muito legal, assim, quanto mais a gente descer para essa conexão, que é além de uma proposta comercial, eu acho que mais finitude, mais chance a gente tem de projetar, de conseguir fazer coisas melhores, entendeu? E Gus, pós-pandemia, pra onde você acha que tá indo o lado do entretenimento, o mundo do entretenimento? Pra onde você tá indo? A gente tá vendo empresas surgindo, que era muito, vamos falar, estatal ali o negócio, era uma única empresa, e a gente tá olhando, tipo, várias empresas surgindo com propósitos diferentes, com projetos diferentes. Pra onde você acha que vai? Cara, eu sou péssimo para fazer... Eu sou muito conectado ao presente, assim, confesso. A gente vai fazer uma pergunta difícil. do futuro. Tá bom, No final. eu posso tentar, mas assim, porque eu acho que o futuro é um reflexo do que a gente constrói aqui agora, né? Então eu tenho muita dificuldade. Mas no mercado eu tenho um pouco mais de facilidade quando eu olho para cima e vejo e tal. Mesmo estando ali no meu dia a dia, focado nos problemas, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente vai para um futuro de bastante interação tecnológica, mas acima de tudo, de muita importância com as pessoas, assim, sabe? Porque o entretenimento, quanto mais a publicidade vira um pedágio na vida das pessoas, eu tenho que pagar para não ouvir propaganda no Spotify, eu tenho que pagar para não ver o vídeo, mais o entretenimento se torna especial, porque ele não tem essas interrupções, entendeu? O entretenimento é um lugar onde as pessoas estão livres. Por isso que eu sou contra as ativações que fazem as pessoas ficarem 2 horas na fila para pegar um boné. Porque eu acho que as pessoas estão num momento livre. Elas precisam estar num ambiente que são mais receptivos. E ali, de fato, pode acontecer mais transformações. É ali que você pode entregar uma mensagem com um pouco mais de profundidade. Falando de sustentabilidade, falando de diversidade e tal. Porque no dia a dia, você vai ser um cara que vai ganhar na consistência. Você vai ser um cara, uma marca que vai ganhar na frequência. Então, acho que a primeira coisa é o futuro, na minha opinião, ele está muito mais relacionado à experiência. Não é à toa que agora existe brand experience, área dentro das marcas. Eu estou nisso há um tempo, nunca existiu. Então ele está muito mais conectado. Criada, é um novo trabalho. Novo trabalho. E até vem muito do que a gente está falando na 30E, de ser a nova geração do entretenimento ao vivo.
Esse é o nosso objetivo estratégico. Porque não é que a gente que é novinho é legal. Não, porque é novo para todo mundo. Aquele cara que decidiu o patrocínio do evento em 1998, não é mais esse cara. Existe um cara que está muito mais conectado à experiência de marca e não só ao volume, tal. Então, isso tudo reflete. Os músicos são novos músicos. Os agentes dos músicos são novas pessoas. Então, acho que a gente está representando isso. Cara, mas você concorda, Gans, que você, nesse papel das coisas que você construiu, acho que tem várias coisas pra gente pegar aqui de exemplo, mas você se considera hoje um guardião mesmo dessa visão sustentável das coisas? Por quê? Eu aprendi, e foi uma coisa que mudou minha lógica, né? Como futurista, uma coisa que mudou minha lógica em relação a como construir o futuro, foi quando eu entendi, né? O Thomas Frey, um dos maiores futuristas do mundo, ele fala sobre que não é só a forma com que você olha o futuro, olha o presente, né? Que muda seu futuro, mas a maneira também que você olha para o seu futuro altera seu presente. Porque você começa a olhar um pouco para frente para fazer o que tem que mudar. Só que dentro desse contexto, tem uma coisa que faz muito sentido que eu vejo, assim, tá? A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já vi, assim, falou, cara, o Gus ergue uma bandeira, assim, de guardião mesmo, sabe? De uma coisa, por quê? Nesse novo mundo que a gente está construindo, onde a gente fala de metaverso, de N tecnologias, que vai impactar extremamente a forma com que a gente absorve entretenimento, eu vejo que a gente precisa dessas pessoas que ainda estão, né, com essa visão, assim, de falar, cara, mas vamos guardar esse presente, sabe? Sim. Esse profundo agora, que é essa relação, e não vamos deixar isso cair no entretenimento pelo entretenimento, né? É isso. Você se considera essa... Cara, eu acho que sim. Tanto é que o meu apelido dentro da empresa é meio que pastor, assim. Porque eu repito sempre as mesmas coisas para as pessoas não esquecerem o que a gente está fazendo. Cara, você não pode abrir um show do The Killers e achar normal, entendeu? Você está fazendo uma coisa muito legal. Exato. Sabe? Você não pode achar normal. Você não pode chegar num palco e ver 50 mil pessoas vibrando por aquilo que você construiu e achar aquilo ok, sabe? Então, o meu papel, acho que é isso, assim, é mostrar a importância daquilo, assim, para as pessoas. Que aquele momento estão acontecendo coisas mágicas ali, assim. Eu tenho, com toda a minha família, eu tenho memórias, e eu tenho até gente aqui hoje para comprovar, no estúdio, que a gente viveu momentos inesquecíveis juntos dentro de um show. Tipo, minha família inteira no show do Rolling Stones. Caraca. Minha família inteira no show do U2. Minha família inteira na praia. Eu subi no palco e no dia 20 de agosto agradeci o show do Gilberto Gil pro meu pai. Eu acho que são coisas que não tem... que todas as pessoas que estão lá, independente do ambiente que você tá, elas são mais livres, sabe? Abertas para receber isso. E por mais que entre tecnologia, a gente está falando de uma coisa, de uma conexão com as pessoas, sabe? Que não tem a ver com a forma que você vai entregar um show, com um holograma, é o que ela está sentindo ali. Então, eu acho sim, eu tenho esse papel de, presta atenção, hein, meu? Olha o que a gente está fazendo. Valoriza esse momento, né? Tipo, olha para isso e olha o quanto é importante. Hoje, com meus sócios, eu faço novo, isso. Né? Eu faço isso com meus sócios direto, assim, com o Caio e com o Pepeu. O Pepeu é o nosso CEO, que faz a articulação com o fundo, e o Caio é um cara brilhante também, um menino gênio que veio da T4F junto com o Luiz Oscar Niemeyer, que também fica nessa previsibilidade de artista, quem que é o próximo. Então é natural que eles tenham dificuldade de enxergar o agora, porque ele está preocupado. Precisam trazer. Next. Trazer. Aí eu faço isso direto. Para. Olha aqui, olha como é que a gente está, olha o que está acontecendo, volta. Beleza? Beleza. Pode dar corda, a gente fala, dá motor. Pode ir, entendeu? Cara, isso é massa. É muito louco que a gente estava falando de 5 minutos atrás da gente entrar aqui e a gente estava falando o futuro da história da música, né? Porque eu bato muito nessa tecla e converso muito com meu filho e com meu marido. Eu falo assim, cara, será que o Pedro vai ver a história da música, sabe? Tipo, eu sou loucamente apaixonada por Queen. E aí você olha e fala assim, o Pedro sabe músicas do Queen, canta músicas do Queen. Mas será que o Pedro vai saber ver um show do Queen? Mas aí a gente tá trazendo a tecnologia, ela vem pra trazer essa realidade pra gente. Ele vai continuar vendo show de uma experiência diferente, sim, mas ele vai continuar sentindo isso. Exatamente. E a gente olha e fala, nossa, os nossos filhos não vão conhecer a história da música, porque, infelizmente, a história, tá todo mundo velhinho, né? Tá. Já tá todo mundo acabando. Mas olha que legal o que você falou, Ana, porque você ensinou o seu filho a escutar música. Sim. A sentir essa parada. Então, ele vai sentir, independente da história da música.
entendeu? Esse que é o lance, entendeu? Tipo, eu sempre falo isso, assim, a gente mostrar a profundidade das coisas, Sim. sabe? Entendeu? Porque é natural que eles entrem num momento que a música tá no momento hoje, a música nacional principalmente. Vou perguntar pra você. Cara, não, desculpa, mas assim, é uma música muito mais Não, pode. envolvida com o sentimento, sabe? Que é o lance rítmico, né? A música dos anos 70 era uma música reflexiva, que tinha um papel fundamental na política, na sociedade. Total. Né? E a gente tá voltando isso, principalmente a gente tá contando essa história. Estamos contando, entendeu? Mas Os a gente... artistas estão muito políticos hoje em dia, Tão. que era uma coisa de 70, Mas você né? percebe que são os artistas que puxam ainda, são os artistas que vieram dessa época, porque viveram isso. E é natural que a indústria vá para um lance. Existem vários momentos na vida da gente. Existe um momento que a gente quer estudar, existe um momento que a gente quer ir no bar tomar uma cerveja. Eu falo sempre que a música está no bar agora, tomando uma cerveja. E tá tudo bem, sabe? E elas são representativas. O funk, ele é o resultado de uma falta de cultura. Porque o cara não tem o que fazer na quebrada. Eu nasci na Vila Brasilândia, eu aprendi a escutar com os namorados da minha irmã. É sério, rap, SNJ, Racionais, e aprendi a escutar, por sorte, Rolling Stones e Black Sabbath em casa. E com a minha irmã, pagode. Cara, isso é reflexo da periferia. Eles aprenderam a fazer, na minha época, criar um grupo de pagode e tocar coisa. Agora, criar um grupo de funk, porque eles não têm cultura, não tem uma quadra para jogar em futebol, não tem porra nenhuma. O cara vai fazer música, hoje faz música no celular. Então, assim, existe um reflexo para isso. E é natural que isso seja, nesse momento, um lance de sentimento mesmo, não tão reflexivo. Apesar de ter muita mensagem nisso também. Muita. E no passado existia uma mensagem. O sentimento é uma mensagem, né? Total. Nesse momento de abrir, de fechar, né? Eu acho que eu vi outro dia sobre isso. Esse momento a gente está fechado para reforma, né? Então acho que deve estar nascendo, deve estar brotando alguma coisa Sim. dentro a partir desses sentimentos, né? Porque sempre uma inovação ela vai, né? Em tudo. A gente está criando alguma coisa nova sempre, Sim, né? a música, para terminar essa cagação de regra que eu tô fazendo aqui, mas a música, o reflexo foi isso, cara. Tipo, anos 50, uma música experimental, entendendo que porra é essa, depois, falando aqui do Brasil, depois anos 60 e 70, uma música com mensagem muito forte, política, mas lembrando que era muito segregada. Sim. A MPB veio da Zona Sul. Sim. Só quem tinha tempo para olhar o mar que podia fazer uma música daquela. A correria mesmo estava no morro, no samba. Sim, total. Entendeu? Porque eles não tinham tempo para isso. E agora ela está nesse momento. Aí tivemos a importância do rock, e agora ela está nesse momento rítmico, de sentimento. Eu não gosto de dizer o que é bom e o que é ruim, sabe? Só que existem algumas indústrias que se organizam melhor e tem mais destaque nisso. Existem várias inconsistências nisso, sim, e tal. Mas tem indústrias que se organizam melhor, como a indústria sertaneja e tudo mais e tal. Então, acho que tem esse momento, assim, e a gente precisa ficar atento a esses momentos, principalmente a gente que trabalha com isso, para não colocar uma carapuça pessoal, sabe? Uhum. Cara, faz parte de uma evolução, sabe? Cara, mas entrando nessa particularidade, assim, Gus, cara, a gente entendeu que você navega bem, né? Tipo, você vai do 8 a 80, assim, de Rolling Stones, né? A Jorge Mateus, por exemplo, né? Sim. Mas, cara, na playlist do carro, o que toca? Cara, toca muita música nacional, assim. Mas, ultimamente, eu tenho escutado muito indie, assim. Tipo, Indie, eu curto indie, cara. eu Acho tenho massa. escutado muito Parcels, Hot Chip, que é uma banda que a gente vai trazer, inclusive. Que massa. Agora, dia 2 de novembro. Mas eu sou muito, muito apegado à música nacional. Eu toco violão por causa de música nacional, piro. E o Bona, Casa de Música, ele é uma catapulta para esses artistas independentes, sabe? Então, eu tenho muito mais conexão com isso, sabe? Então, eu consigo ver no Bona quem tá... Pô, o Gilson tocou a primeira vez em São Paulo, Cara, no Bona. Explica pra gente agora, como se a gente estivesse numa mesa de bar aqui agora, né? Momento bar. Botar uma cerveja. O que é o Bona? O Bona é uma casa de música que tem um foco em promover artistas nacionais independentes. Então, ela nasceu para conseguir dar espaço para artistas que nunca tiveram espaço e com uma estrutura boa. E também para quebrar uma filosofia de que para ouvir música boa tem que passar perrengue, sabe? Então a gente começou a colocar muito serviço e tal. Então é uma casa que atende um número pequeno de pessoas, são 120 pessoas, mas que tem um culto muito grande pela música, assim. E aí ela acabou, desde 2017, ela existe, pela Manu e pelo Kik, que são os fundadores. Eu entrei depois, numa dessas oportunidades da vida.
Mas ela existe com esse propósito sempre, porque são duas pessoas que são músicos, são conectados à música. Eu falei que faltava alguém para também fazer negócio, não passar fome. Mas ela existe para isso e, cara, revelou muito artista, assim. A Lineker, Gilson, Otto. Que massa. Esses caras tocaram muito lá para 100 pessoas, assim. Então é muito legal ver a importância que ela tem na cena. Né? A gente vai deixar os arrobas depois aqui para quem quiser por favor. conhecer, né? E entender um pouquinho mais. E fazer reserva também, né? Uhum. São poucas pessoas, então São poucas pessoas, façam reserva. Boa na casa de música. Legal. Legal. E, cara, eu vi, pelo que eu percebi, você já fez um monte de coisa, você foi um adotante inicial de muita coisa. E aí, eu tô falando, pô, um guardião aqui, um adotante, né? Vou anotar tudo isso depois. Mas, cara... O Vitor é uma enciclopédia. Ele usa palavras... Adjetivos ótimos. Né? Boa. E aí, tendo essa visão, assim, eu vi que você começou e fez... Por exemplo, só a praia acho que já muda completamente a regra do jogo se a gente colocar case Brasil, assim. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso depois, mas, cara, eu sinto uma dor disso. O que a gente faz trabalhando como criatividade hoje no nosso hub, a gente curte muito abraçar o novo, sabe? Uhum. E aí a gente fala muito sobre isso, né? Que pro novo nascer, o velho precisa morrer. Uhum. Mas o velho, cara, não é uma pessoa, né? Não são os velhos padrões, as velhas crenças, os velhos dogmas, né? Paradigmas que, tipo, te estão deixando para trás, assim, e você precisa atualizar a tua visão de mundo, cara. Mas só que, cara, é puxado também por outro lado, né? Se a gente for parar para pensar, criar esse novo, quando ninguém fez, como que você olha? Porque... Tem até aquele livro, né? Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul, né? Tá bom, você tá navegando, mas como que as pessoas te comparam? Como que isso é para você, assim, quando você sente, pô, tô criando de novo uma coisa nova que não existia, e aí como que eu me comparo ao restante do mercado? Ou como o restante do mercado te compara, vamos dizer assim? Eu acho que tem um lance de personificar, né, comigo, que eu não gosto disso, de que, eu sou o... Não, cara, sou precursor de nada, porque ninguém faz nada sozinho. Mas eu acho que passando pelas empresas que eu fui, essa comparação ela existia por uma questão de referência. Então, assim, ninguém fazia e a gente foi lá e fez, sabe? Eu acho que o grande lance disso, a principal característica para fazer o novo, pelo menos por onde eu passei, foi a coragem, sem dúvida. Tipo, e quando eu falo coragem, é coragem mesmo, assim, de saber, de tomar um risco, de ter um prejuízo, de colocar, inclusive, durante muito tempo, o seu próprio risco, eu digo risco financeiro, de estrutura em jogo, para conseguir inovar, sabe? Eu lembro até hoje, na R2, uma discussão sobre se a gente podia comprar uma ecofossa ou não. Tipo, cara, era uma fortuna, ninguém tinha grana. E a história da R2 sempre foi assim, era o Rick e o Rafa vendendo carro, refinanciando, se enchendo de dívida, que se esbarra muito com o que eu passei também. Então, coragem, sabe? Porque é o que eu falo, porque a gente se apaixonado, a gente fica meio míope. Entendeu? E, às vezes a gente fica até sem coragem, sabe? Eu acho que não é só paixão, porque você está muito apaixonado pelo que você faz, é muito importante. Só que você tem que ter a capacidade de sair daquilo e enxergar como aquilo vai te beneficiar, entendeu? Por isso que eu acho que coragem é a palavra, assim, se a gente parar para pensar. Só que aí eu gostaria de devolver isso, porque quanta gente é sozinho, né? Essa coragem acho que tem que ser uma chama mesmo de se acordar e falar, cara, isso faz sentido. Só que a gente tem um outro desafio, cara, não sei se é o teu também, mas no dia a dia, tanto com empresas, por onde a gente passa e tudo mais, tem um desafio muito latente que é cultura. Porque, cara, imagina, a coragem tá dentro de você é a ponta da flecha, né? Você que tá nesse controle, nesse comando, né? E como que você traz o teu time junto para acreditar, muitas vezes, nesse sonho que não existe, num projeto novo ou numa visão que não tá tão clara? Como que... Cara, eu acho que a liderança ela é um processo completamente solitário. Não, muito. Porque você... Nós três, a gente já concordou em várias coisas aqui, mas que fique claro, a gente concorda com isso muito, também. Porque você vai arrumar umas inimizades pela sua obsessão e tal. Mas aí vem o lance do exemplo, sabe? É natural que as pessoas tenham mais vontade de ficar ao lado de um cara corajoso, de uma pessoa corajosa, do que de uma pessoa que tá ali apática, entendeu? Nossa, claro. Então, você Ele precisa... sempre foi pai e não sabia. Porque o exemplo arrasta, cara. Arrasta. A verdade é essa. Total, assim. E eu tenho isso dentro de casa, assim, sempre, com a minha esposa, com meus pais, com meus irmãos e tal. Mas eu acho que isso para dentro de empresa, com uma cultura, ela é de fato um desafio. Aliás, é o que eu mais sofro hoje, assim. É minha principal dificuldade, assim, fazer as pessoas entenderem
que o que a gente faz é legal, que a gente está sendo precursor no mercado, que entregar felicidade, que é o nosso propósito, é delivering happiness. Que a gente nasceu, não é para fazer show, é para entregar felicidade para as pessoas e que isso é muito além do artista no palco, né? Porque ele pode ter o The Killers lá, essa pessoa tá... Se a experiência não for legal e se a pessoa não estiver feliz no lugar, Não estragou funcionou, o estragou o negócio. E aí isso é muito difícil, porque essas pessoas que estão lá com a gente hoje vieram de outros lugares, outra cultura. Então, esse é o principal desafio. E o que eu faço sempre, cara, é tentar colocar na prática, exemplo, sabe? E isso tem a ver com coragem, porque, puta, eu faço umas loucuras, assim, do nada eu reúno todo mundo para falar alguma coisa, começo a criar rituais que não existiam para as pessoas. Já peguei um monte de gente que estava acostumada a fazer shows internacionais para levar um sertanejo e ver que a gente tem que aprender, sabe? Enfim, é o meu desafio diário, cara. Assim, eu vou contar aqui, a gente já gravou alguns episódios aqui e a gente não deixou isso público, está no nosso back-office aqui. Vou contar, não adianta. Mas e você vai concordar comigo porque é verdade. A gente pensa no final, né? A gente não sabe quando é o final, mas de ter algumas temporadas e isso se tornar um livro, sabe? A gente, da mesma forma que a gente transcreve inteligência artificial hoje através de algoritmo e busca essas semelhanças, mas acho que a gente vai conseguir no final entregar um aprendizado, né? Então essa visão que você trouxe, de business, né? Essa forma de jeito de negócio diferente. Por exemplo, só agora, trazer o não tradicional para as pessoas. Porque, cara, se, né, quem tá assistindo a gente aqui teve várias experiências em várias empresas que acreditou ser a mesma empresa do mesmo segmento, né? Vamos dizer assim. Sim. Cara, primeira coisa, se tá entrando em outra empresa, se abre, não entra com essa, com essa visão. É difícil, cara. Essa é a primeira coisa. Só que aí os líderes também têm uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade muito grande, que é o que você tá falando. Cara, tá bom. Imagina que eu sou o colaborador, eu tô entrando acreditando que eu tô indo num lugar novo. Líder, por favor, né? Quem tá assistindo, faz o novo também, né? Que é o que você falou, cara. Foge do tradicional, cria ritual. Quando a gente fala, né, ritual é tão forte, o nome é tão forte, né? Sim. Então, se a gente consegue construir empresas que elas estão muito ligadas a rituais, a códigos, né? Você está comigo aqui, a gente tá fechado num código aqui, então é um pelo outro, né? Tem alguns livros que falam disso, né? As forças americanas, por exemplo, a SEAL, cara, eles veem que é um olho por olho, é um estado de presença tão grande, de conexão quando eles estão perto, que eles não precisam fazer nada, eles já sabem o que tem, é uma inteligência coletiva muito grande, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, você pode ter a estratégia que for. Se você não criar uma cultura, não adianta, cara. E isso, para mim, é um desafio muito grande. Só que a gente ainda tem um privilégio de trabalhar no mercado que é legal. Que as pessoas querem estar, né? Porque você criar uma cultura de uma empresa numa indústria gigante, às vezes, que você não enxerga o dono, não enxerga a ponta, eu acho que é mais desafiador ainda, entendeu? Então, acho que a gente ainda tem esse privilégio. E isso, para mim, hoje, sem dúvida nenhuma, como líder e como executivo, é a minha principal obsessão, assim. Que legal. Que massa. Assim. Porque acho que esse olhar mudou também, né? Teve o B9... Sim. Eles faziam uma pesquisa anual, né? Em qual agência de publicidade você gostaria de trabalhar, né? Se eu não me engano, foi 2017, 2018, eles acabaram com isso e era qual empresa você quer trabalhar. Mas por que eles acabaram? Porque ninguém queria mais trabalhar em agência. Eles falaram, eu quero trabalhar no Spotify, quero trabalhar no Google, na Amazon, enfim, na Apple, eu não quero trabalhar em agências. Por quê? Criou um estereótipo. E a cultura de muita gente. E tem muita agência boa, né? Mas criou um estereótipo. E a cultura de muita agência levou ela pro limbo. A cultura do 1980, 1990, né? Não, até 2000. Tipo, 2000, quando a galera não tinha vida, trabalhava, virava à noite, você tinha que entregar campanha 24 horas, e aí virava aquela coisa muito estressante, né? Muito. E era uma cultura que estava implícita, sem contar as outras coisas, que estava implícita dentro do mercado e que a gente fez a cagada, e eu falo isso como publicitário, como também quem já teve agência, de transformar isso numa coisa legal, cara. Cool, descolada, você... É foda. Eu lembro, porque o posicionamento interno da Pepper... Quem assistiu Mad Men, né? Quem assistiu Mad Men, tipo... Cara, o posicionamento da Pepper era work hard and be nice to people. Que maravilhoso. Maravilhoso. Não, eu achava lindo. Só que não. Hoje em dia, não. E aí entra até na cultura de USG mesmo, da gente entender
a governança do nosso trabalho, né? Tipo, isso é importante? Não. Cadê tua vida? Cadê tua família? Cadê o lugar? Cadê aproveitar a cidade que a gente tá falando? Uma das coisas que a gente, o Vita, a Thinkplug tá dentro do MM, literalmente mudando a estratégia cultural de algumas coisas. Porque sim, a gente deixou, e aí eu admito e posso falar disso, sim, a gente deixou, faço a minha culpa, a gente deixou de conversar. É muito louco como a coisa do trabalho em casa também, do home office, da tecnologia, deixou a gente falar do tete a tete, de estar perto das pessoas, de sentirem isso, da gente conversar, de a gente sentar numa mesa e falar assim, vamos conversar. O que tá acontecendo aqui? E aí eu boto a minha culpa, porque sim, a pandemia trouxe isso pra gente. E aí foi importante até os meninos entrarem dentro da agência pra olhar e falar assim, cara, o Vitor, a primeira coisa que a gente teve numa conversa, ele falou assim, Ana, vocês estão precisando voltar a conversar. Vocês estão precisando voltar a sentar numa mesa e conversar. E trocar uma ideia de fato ali e sentir as pessoas. E aí eu olhei e falei, caralho, eu tô desde ontem, quando eu começo a vir com uma ideia, eu não durmo, eu não faço mais nada. Mas é bom que ela aprimora a ideia, assim, de uma forma enorme, né? Eu falei que conversar, ela já criou, certeza, já tem um plano já estratégico pra voltar a conversar enorme. É muito louco. E aí eu falei, não, pera. E aí eu já ontem, a gente ficou 10 minutos, eu deixei ele no hotel, eu falei, 10 minutos conversando disso. E aí ele já olhou, eu falei assim, no caminho eu já liguei pro meu RH, eu falei, Flá, isso. E a gente tenta mudar a estratégia o mais rápido possível. E é muito louco, a gente também tá com essa vertente aberta, né? A gente fala muito de dados, o como que o dado é importante, mas escutar a pessoa a gente não tá escutando. Eu tava falando com a gente antes de entrar aqui, a gente falando de pesquisa de satisfação dos eventos, se as pessoas estão curtindo, se eles estão falando a verdade, mas a gente não tá escutando as pessoas. É chato, às vezes o cara coloca ali porque tem alguém te pressionando, curti. Mas você escutou a pessoa de fato? Você escutou essa pessoa botar o sentimento? Você viu a pessoa falar aquilo? E é isso que a gente quer trazer mesmo, tipo... Fala, gente. A gente não tá falando. A gente tá literalmente ali olhando no mundo obscuro que falando, beleza, tá todo mundo curtindo, tá vendo? Os dados estão falando isso. As informações estão falando isso. Mas a gente tá contando essa história, a gente tá falando... As pessoas estão falando com sentimento aquilo. É verdade? É muito doido isso. E eu acho que aconteça o que acontecer, pelo menos no nosso mercado de entretenimento, ele vai ser sempre baseado no que as pessoas sentem. E é muito louco, porque isso é completamente incontrolável. Se todo mundo que está no Rock in Rio, 100 mil pessoas resolverem fazer xixi na mesma hora, acabou a experiência do Rock in Rio. Verdade. Você não controla isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Cara, são humanos, cada um tem uma consistência, cada um tem um pensamento, cada um chegou lá de um jeito. Por isso que eu falo que o papel desse tipo de experiência, de controlar um impulso que não é teu, de uma pessoa que veio de um dia que você não sabe, é fazer com que ela se sinta em outro ambiente. Por isso que e aí vem numa outra discussão, por isso que o evento e o festival, o que a gente chama de mood. Você precisa entregar esse mood, para ele esquecer o passado. Então, eu entrei na praia, eu entrei na praia. Eu entrei no festival, eu entrei no festival. Você limpa, né? Você entrou naquele lugar. Porque senão, qualquer coisa pode ser um perigo, entendeu? E isso reflete em toda a cadeia do entretenimento. A música, você não escuta mais música pelo álbum, você escuta playlist Estou Feliz. Aquilo se pode tocar chão de avião pra e dormir, Rihanna. Café da manhã. Tá tudo bem, tocar chão de avião, Rihanna e Kevinho. Esse mood é um reflexo muito forte do que a gente tem que entregar lá na ponta, entendeu? E isso tá muito a ver, sim, com análise de dados. Hoje Vocês estão olhando isso para fazer show? Estão olhando o que as pessoas estão curtindo mais? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem dois principais, na verdade 3, né? A gente olha um comportamento dos últimos anos, track records, por exemplo, de qual artista tocou aqui, como é que ele se repercutiu, e o que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo uma turnê na América do Sul e está indo muito bem, a chance de vir para cá é boa. E dar certo aqui é boa. Um legal. exemplo, né? Mas isso quem olha mais é o Caio Pepeu. Eu sou aficionado pelo comportamento das pessoas. Então, o que elas estão fazendo? O que elas estão consumindo? Não no ponto de vista só de consumo de entretenimento, mas de tudo, sabe? Qual que é o dia a dia dessa pessoa? E a gente está criando um negócio que a gente está chamando de Data Driven Happy, que é um banco de dados que coloca dentro desse banco de dados tudo que as pessoas consumiram dentro dos nossos festivais, shows, quem comprou, qual o perfil, qual o perfil demográfico e tudo mais. Até para a gente ser mais assertivo na escolha da curadoria, na escolha Ótimo. Isso ajuda bastante, mas ele nunca é o suficiente. Porque às vezes eu quero apostar. Então, por exemplo, eu estou trazendo o J Balvin para cá. J Balvin é um artista latino, que faz um sucesso danado. Latino é um ritmo que se conecta pra caramba com o nosso, só que é um cara com muita dificuldade de venda de ingresso no São Paulo e Rio. Você fala, pô, por quê? Ele já fez hit com a Anitta, ele já fez... Porque o brasileiro não se assume latino. O brasileiro se assume europeu.
Então, quando ele vê um latino, ele Ou não... americano, né? Ou americano. Ele não, entendeu? Latino. Tanto é que a coisa pior pro brasileiro é ele ir pra gringa e o cara falar, fica aquele latino ali. Eles colocam a gente dentro dessa caixa. Isso faz com que, olha que doido, uma coisa estritamente social, né? Faz com que a gente tenha impacto total, entendeu? Que também desmente o lance do dado de que, puta, música que tá estourada no TikTok, música que tá estourada no Spotify vai vender ingresso. Cara, isso... Uma trend é completamente diferente. Totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Aí você entra no perfil do cara, você tá lá, 4 mil comentários, come to Brasil, come to Brasil. Você fala, opa, peraí, isso é um pouco mais real. Não, você vai me dizer que Acorda Pedrinho não tá estourado em todos os shows, não tá... Tá. Cara... Mas aí, não. Não, tá. eu tô brincando porque eu não sei mesmo. Tá? Não, eu vi um hit por coincidência, muito forte. Tá. Provavelmente vai levar vários fazer prêmios. de outra forma. Sem dúvida. Mas é porque o cara lá na ponta entrega um puta show, entendeu? Cara, aliás, A experiência Jovem é boa. Dionísio, que é a banda do Acorda Pedrinho, Aham. a Acorda Pedrinho é uma das músicas, é uma puta banda legal. Estourou. Que tem uma coisa do Brasil de uma música estourar e o cara virar aquele tema ali, né? Aquele negócio. Que pro consumidor é ótimo, mas pro artista é foda. É péssimo. Pro artista ele não consegue. Michel Teló passa pelo mundo inteiro com a mesma música. E o cara tem... O cara é um puta músico e ninguém olha, mas tipo... Se eu te pego já é famoso no mundo inteiro. Eu lembro que eu tava em lua de mel, o cara entrou no metrô tocando, velho. Não, eu escutei na Paris. Turquia. Tipo, um lugar que você nunca vai imaginar. Tipo, tava lá, Michel Teló tocando. Eu fui em shows já que, tipo, os caras meio que se recusavam, né, a tocar determinada música, né? Então, Sim. Ana Júlia, Sim. né? Ana Tipo, Júlia. foi uma coisa assim que o Marcelo falou, cara, eu não vou tocar Ana Júlia, né? De, tipo assim, em um determinado momento da vida, mas por quê? Porque, cara, imagina, velho, você acordar... É como você criar uma... É como eu tentar colocar o propósito da Pepper Work Hard, Nice People agora. Não Faz combina, de sentido. repente aquela música não combina mais. É outro ciclo de vida, é outro momento da pessoa, né? E sei lá, cara. E aí hoje a internet, ela massacra, cara, nesse sentido, assim. Muito. Porque ela não dá espaço pro artista conseguir colocar outras músicas. E ao mesmo tempo Jorge ela Mateus. viraliza, que é maravilhoso, porque dá uma influência absurda. Ao mesmo tempo ela acaba com o cara, porque o cara é datado só daquilo. Só. Por isso que artistas bons não estão na mídia. Então, você não vai ver o Jorge Mateus no Faustão toda hora. Você não vai ver ele no programa de entrevista. Qual que é a tua, Boa, vamos começar qual que é a a tua falar de Jorge participação hoje no Mateus. Jorge Mateus, né, cara? Foi legal até um adendo, eu sou do interior, né? A gente tenta tirar um pouquinho do R pra não ficar muito puxado, né? Mas eu sou de Fernandópolis, tipo, perto de São José do Rio Preto ali e tudo mais. E foi o primeiro lugar do estado de São Paulo que o Jorge Mateus tocou. Isso. Tanto é que o Gutinho, né, um grande amigo deles, né, e tudo mais, né? Vou dar um abraço pra galera E foi aí. lá que surgiu, pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. E eu fui nesse primeiro show dos caras. Eu tinha 17 anos, tinha 17 para 18 anos. Eu fui no primeiro show deles no estado de São Paulo. Então, e tipo, eles... É legal a história, né? Porque eles chegaram lá falando que, tipo, que estavam bombados em Goiânia, sabe? É uma história, né, dentro, assim, criou, assim, a cidade gosta muito deles, né? Tipo, todo mundo gosta muito deles. Quando vai lá, sempre lota o show deles, né? Mas como que foi, assim, a tua experiência, assim? Cara, isso é legal porque tem a ver também, tem um pouco a ver com inovação. Quando eu estava na R2, muitos artistas batiam lá, por conta da cenografia do lugar, para gravar DVD. Então, tipo, a gente gravou o primeiro DVD do Matheus e Cauã lá, Matheus e Cauã na praia, inclusive vai tocar esse final de semana lá. Vamos gravar o DVD? Eu falei, cara, a gente não tá cobrando nada. O que é isso aqui, cara? Aí os caras, não, porque o cara, o empresário, vai dar um desconto ali e tal. Vamos transformar isso em um negócio e tal. E aí teve a oportunidade de gravar um DVD, que é do Xande Avião, chamado Xande Avião Experience. O Xande estava passando por um momento muito difícil de sair da Solange, do Aviões Voó, e ir para uma carreira solo. Estava bem inseguro. E aí ele foi lá para R2, na época, pedir para gravar o DVD na Praia Grécia, que estava lá e tal. E aí, puta, a conexão do Xande com a Grécia, né? Como é que a gente faz isso, né? Tipo... Como que dá match, né? Tipo... E eu falei pros caras na época, falei, não dá pra gente gravar um DVD sem ter um propósito embaixo disso, porque, como é que eu vou explicar, né? Vai ficar muito sem pé nem cabeça. E aí começamos, e aí isso se deve aos caras também, que começaram a tentar puxar um pouco mais de um briefing melhor do artista. E a gente resolveu fazer um método nosso, interno, que a gente chamou de Alma, na época, que tinha o objetivo de muito legal. resgatar a alma do artista e projetar ela, a alma, não a carreira, o que ele era, tipo o Xande que tocava na churrascaria. E aí a gente fez uma imersão com os caras de 2 dias, e aí saímos de lá com o Xande Aviões Experience, com o código Faz o X,
Criamos que ele seria o comandante do avião que levou até a Grécia. Maravilhoso. É, E até hoje ele é chamado de comandante, sim, né? Sim, se você pega lá sobe o som... Que um baita de um storytelling, né? Total. E, puta, fizemos ele comprar isso. Tipo, não é, você não tem mais banda, você tem tripulação. E aí, a gente, com esses códigos, a gente começou a martelar muito isso. O DVD foi um sucesso. Tinha uma música de estouro na época, que era Inquilina. E aí, todo mundo começou a bater lá para fazer isso. Tipo, pô, o que vocês fizeram com o Xande? Vamos fazer também e tal. E os meninos que estavam na I2, eles não tinham esse background de publicidade, de planejamento. Eles tinham de execução. Uhum. Aí eles subiam um evento em um dia. Mas não perguntava por quê e como, mas eles conseguiam. E aí eu acabei meio que fazendo isso uma questão instintiva, vamos dizer assim, né? E aí uma dessas pessoas chegou, foi o Jorge Mateus. Pô, a gente quer fazer tal coisa e tal, estamos passando por uma barra aqui. Aí a gente fez isso para vários artistas, enfim, resumidamente. A gente fez para o Harmonia do Samba na época, a gente fez para o Léo Santana, um projeto incrível. Antes de eu sair de lá, a gente fez pro Churrasquinho, Menos é Mais, que acontecia na praia, enfim. Sim. São vários projetos legais. E aí, quando o Jorge Mateus chegou lá, eles tinham saído do antigo empresário, falaram, cara, eu quero fazer uma coisa aí, o que vocês fizeram aí? Só que separar um artista que faz 195 shows por ano, Caraca. 2 dias, para ele escrever num post-it, cara, é praticamente impossível. Fazer um processo de ideação com ele, né? Um brainstorm. A gente falou, cara, a gente não vai fazer isso. Brainstorm, ideação, colar post-it, se vocês não pararem. Então, um dia a gente vai fazer. Aí ficou nisso. Aí tem um dia a gente falou, vamos todo mundo pra casa do e aí Mateus. Rolou esse dia. Foi aí que a gente começou... Tem foto dos dois com post-it na mão? Opa. Caraca, eu quero ver. Esse é um sonho, quero aqui, ó. ver depois. Vou te mostrar. Esse aqui é doido do post-it. E foi tretas e tretas. Aí a gente tinha um processo lá que era meio que quase como uma regressão, velho. A gente chamava as pessoas que foram mais importantes na carreira. Então, pra falar de alguma coisa. Depois a gente quer entender esse processo aí. É bem legal. Tem 4 pilares, é uma brisa. Já entendeu, né? Que a gente vai levar ele para um... Vamos fazer o mesmo que ele fez com o Jorge Mateus. Né? Um dia a gente vai te levar para participar de um processo criativo. Não, você vai curtir, né? Vou te mostrar. E aí a gente projetou a carreira deles e começou a dar super certo. E aí eu fiquei nessa frente. Aí cada um depois saía isso, cada líder saía para uma área... Tinha o que para buscar shows, porque aí tudo passa a ser estratégico, né? É meio que um plano de ação para cada um. Para cada um. No dia lá, cada um sabia para onde tinha um cronograma, assim, e falou, pô... Tinha, para os próximos 4 anos, que vai ser o ano que vem, que acaba esse planejamento, e coincidentemente está sendo bem executado. Caraca, que legal. Por uma coisa louca. Quase um milagre, né? 4 anos e vocês revisam isso, agora entra na parte técnica, né? Vocês revisam isso anualmente. Falou com o Vitor que ele ama. Nossa. Mas aí vai deixar aqui umas 5 horas agora. Agora foi. Mas aí a gente vai no dia a dia mesmo, assim, sabe? Trocando ideia. Pô, não faz isso. Pô, não vai tocar naquela praça não, cara. Não tem a ver com a estratégia que a gente traçou. Entendeu? Aí cada um sai com essa correria. Guardião, o tempo todo. Tipo, não só eu, né? Todo mundo. Imagem, puta, vamos lançar. Aí fizemos a Label Único, que na época soltou agora, mas é um projeto que vai acontecer dia 25 de dezembro aqui, para mostrar outras vertentes deles, tipo o Mateus cantando mais, covers que eles sempre gostaram de fazer e ninguém sabia, tipo Legião Urbana. A dele, que é muito boa, né? Tipo, os solos dele. E para viver um projeto único. Então só vai ter um setlist daquele, um lugar e um estado do país. Legal. Não vai ter mais. Exclusividade total. Um único show mesmo. Um único show. Dia 25 de setembro, aqui em São Paulo. Foi uma das coisas que a gente planejou. Que massa. E aí eu acabei assumindo isso, e aí mesmo saindo da R2, os caras, não, fica aí e tal. Vai ajudando aí, eu tô lá, assim. Eu falo muito mais não, né, cara, do que sim. É uma merda, mas... É chato, mas é necessário. É o poder do não, né? Acho que é o poder do não. Mas a gente já falou um pouco de futuro, você já até mostrou essa visão. Mas se a gente pegar agora, cara, uma máquina do tempo mesmo, um DeLorean aí pra gente levar você, Gus, pra 10 anos à frente. Agora falando Gus, assim, carreira. Como você se imagina? Assim, você vai ter aposentado daqui 10 anos? Não acredito em aposentadoria. Você não acredita, né? Eu imaginei. Eu quero estar num lugar que eu possa colocar minha filha no colo e falar, foi o papai que fez. Eu tenho esse sentimento all the time. Mais nada. É exatamente isso. Não tem projeção nenhuma, velho. Tipo, hoje eu vejo ela ver um show, ela fala, papai, é seu trabalho e tal. Pra mim é isso, tipo... Explicar nossa profissão pros nossos filhos já é muito difícil. Já. Porque eu tento explicar toda hora. O Pedro outro dia chegou, eu tinha tido o dia do pai no colégio ali de profissão, aí ele chegou e falou, o pai da minha amiga é médico.
Mãe, o que você faz? Eu, cara... Aí a gente tenta explicar ainda. É muito difícil de entrar na cabeça deles, porque materializar isso, né? Porque é uma coisa tão impalpável. Você entregar a experiência, de fato, o DNA do negócio, você entregar a Mas experiência. olha que louco, até pro meu sogro, que é médico psiquiatra, Valeu, quando tinha o Dia dos Pais, a minha cunhada e a minha esposa não conseguiam explicar que médico que era. É. O médico da cabeça. Tanto é que eu chorei horrores quando eu vi minha cunhada, a Maíra, ela fez um doutorado, e no doutorado, na tese dela, ela fez uma crônica inicial falando sobre por que levou ela a estudar psicanálise. E ela fez, tipo, uma história dela olhando o pai médico, e ela não sabia por que o pai dela era médico, e não usava jaleco, não tinha plantão, e aquilo intrigou ela, e ela começa a entrar nesse mundo, e é aí que ela descobre que, a cabeça é animal, que a psicanálise é foda, que Freud é legal pra caramba e tal. Quando ela fala isso, ela fala exatamente isso, tipo, ela também tinha essa dificuldade dentro desse contexto, entendeu? Então, é muito louco você falar isso, porque mesmo com médico, você tem Também essas... você tem as vertentes, Você né? tem as vertentes, assim. Mas você falou uma coisa assim muito, muito massa, porque você tem essa visão, né, de pegar no colo e falar, pô, olha aqui, né, a gente construiu junto, né, a gente fez. Isso é muito mais forte porque acho que na nossa vida, né, nós como seres humanos, o que marca a gente, né, olha que louco, né, a marca, ela tem que marcar para ela ser lembrada. Se uma marca que não é marcada, não é lembrada. E eu acho que o nosso papel é esse também. Quando você fala, né, de tipo assim, pô, quero estar com a minha filha e tudo mais. Se o professor perguntar para ela, falar assim, o que seu pai faz? Ela fala, cara, meu pai... Ela não vai falar foda porque você não ensinou isso para ela, mas ela fala, velho, meu pai, ele faz coisas incríveis. Ele já me levou pra... Eu já vi o pôr do sol em lugares que eu nunca imaginei. Eu já fui pra shows que eu nunca imaginei e tudo mais. E aí talvez ele pergunte... Isso é experiência, que é o que a gente quer implantar, né? Total. E talvez ele pergunte pra ela, tá bom, mas qual é a profissão dele? E talvez ela responda, mas isso importa? Pra mim não. Né? Eu sempre falei isso, tipo, quando você começou a bio, assim, eu acho importante, é legal dar esse voltar atrás e tal. Às vezes eu até me esqueço, assim, sabe? Eu faço análise até hoje e às vezes, quando eu tô muito inseguro, assim, por exemplo, mudança de carreira, alguma coisa e tal, eu fico bem reflexivo, assim, é bem difícil pra mim. Porque hoje a gente tem mais consequência, né? A gente tem família, é foda você sair aí... Você mudar. Atrás de um sonho, tipo, porra. Mas toda vez... E na última vez que eu passei por isso, saindo da E2 e abri a 30E, construí a 30E, E eu foi fiquei... num momento bem fácil, chamado pandemia, né? Pandemia, quebrado, Bona fudido, devendo todo mundo. Puta, horrível, demitindo gente. Uma situação de merda, assim. E minha filha acabada de nascer e tal. Por isso que eu falo que a gente tem que cuidar da cabeça, sabe? É necessário. O corpo eu falo que é só um controle de dano, sabe? E aí quando rola essas coisas, aí numa dessas análises, aí eu me liguei, assim... Ele falou, pô, você tá com medo de fazer isso? Por quê? Aí, porque família, tal. Não sei se eu quero só isso, não sei se eu quero só aquilo, grana, tal. Aí ele, vamos olhar então pelo que você já fez. Aí ele foi uma primeira vez que eu, tipo, sei lá, em 10, 11 anos de análise, que eu falei, nossa, peraí, tudo que eu fiz foi assim, então vou fazer de novo, sabe? Não mudou nada e tal. Por isso que é bom parar pra olhar, assim. Mas eu vejo valor, acho importante, mas eu não tenho essa... Não me atinge, sabe? Não é uma coisa que... Eu não tenho essa vaidade, assim. Tipo, eu sou super vaidoso, assim, mas nesse sentido não me atinge, não. Assim, eu sou muito tranquilo. Eu gosto de outras coisas, assim. Vai. Que massa, que massa. Gus, a gente tá chegando ao fim, assim, a gente tem um quadro meio que específico aqui. Bom, uma pergunta antes de entrar nele. A gente chama aqui de plug de virada, como se fosse uma virada de chave. Tem Legal. algum momento assim que você olha, porque você falou de pessoas, foi legal, Eloá? Eloá Ciraulo. Você falou dela, depois Mulher incrível. depois você falou do outra pessoa também do estúdio lá, né? No meu irmão, lá atrás. Lá atrás. Pagando os ensaios do meu irmão. Sendo o empresário do meu irmão, sem saber que Sendo era empresário. E Já entrando no meio sem saber. Sem saber. tem algum macro assim que você fala assim, cara, isso aqui, quando eu volto no tempo e olho para isso daqui, foi a minha mudança Rock in Rio. rota. Rock in Rio. 2013, sem dúvida. Foda. Porque eu sentei, a gente tinha uma ação com a Fender, e aí, puta, sempre fico emocionado quando eu lembro. E aí a gente tava na ação da Fender, uma correria, ativação, aquela coisa, né? Vocês sabem bem.
E aí, o Frejá tinha acabado de entregar um show do Barão Vermelho. Eu já tava ligando pro meu irmão de 5 minutos. Mano, o cara tá aqui do meu lado. Mano, É muito foda quando você fica perto de umas pessoas que você paga você não muito pode pau. fazer nada. Porra, você tem que ficar aqui, ó. E esse ano eu fui segurança. Pleno, né? Se você Fica der um pleno. Google, Rock in Rio, Luan Santana. Você vai ver que eu fui segurança, fui limpador. Cara, eu tava ali pra caralho. E aí, primeiro que eu fiquei muito conectado com a música, sem dúvida, porque eu tive que viver isso para criar as ativações. Na época foi a Bi Ferraz que fez com a gente. E aí, mas ali, numa virada de chave, foi quando o Frejá terminou de fazer o show. Ele veio até o stand da Sky, com o Roberto Medina, fazer um lobby lá e tal. E eu me liguei que eu estava ali do lado de duas pessoas importantes, o Roberto Medina e demorou cair a ficha, sabe? E eu tinha um chefe que era muito, muito generoso. Ele me colocava sempre à frente das coisas, sabe? E aí, o Frejá me contou uma história. Falou, porra, em 85 eu toquei, eu tinha uma Fender incrível, cara, que era uma Fender azul bebê, eu toquei e o caminhão foi assaltado. Eu perdi essa guitarra, bicho, era uma guitarra maravilhosa, pô, conversando sobre a Fender, eu saí de lá, fui pra Carolzinha que trabalhava com a gente, falei, mano, arruma essa Fender. Vai atrás. Aí no dia seguinte ela arrumou, a gente chamou, tô resumindo, tá? Ela chamou o Frejá, a gente entregou essa guitarra pro Frejá. No dia que a gente entregou, ele ficou super emocionado, porque a gente envelheceu a guitarra. Ele pegou a guitarra e entregou para a Sociedade Viva Cazuza, com a mãe do Cazuza que tava lá. Ai, que lindo. Puta, aí eu falei, mano, isso é do caralho. Aí velho. fez mais sentido ainda, né? Mas muito Tipo, mais. O propósito era bem Aí maior. ela leiloou a guitarra depois, foi do caralho, assim. Ela falou, não, ele falou, não quero pegar essa porra, essa porra não, vou deixar isso aqui, porque isso eu devo ao Cazuza e tal, aquele jeito dele. Aí ele entregou essa guitarra. No meu podcast tem uma entrevista com ele que eu falo, e ele fala, ele lembra perfeitamente. Ai, que foda. E ali eu falei, nossa, puta, é isso, né? Isso Fez é muito sentido. mais legal. Trabalhar com isso é muito mais legal. Cara, foda. Foda. É bem... E a gente também tá feliz de trabalhar. Não sei se a gente nem considera que a gente tá trabalhando, na realidade, né? O podcast é uma coisa que a gente deve considerar isso também um momento de poder compartilhar e aprender Nossa muita faculdade, coisa, né, Vi? É meio que uma... nossa próxima faculdade, Por né? isso que a gente Porque falou tá que trazendo. bom se isso der um livro, né? No final caralho. disso, né, cara? É muito importante. E, assim, pra gente entrar nessa reta final, cara, a gente entra no momento de uma dica mesmo, uma coisa que você... Uma série que você assistiu recentemente, um livro, um filme, Uma ou que experiência. seja uma experiência, ou que seja antigo, mas é pra quem tá assistindo a gente mesmo e fala assim, cara, isso aqui é legal. Deixa um legado aí pra gente. Cara, eu sou péssimo disso, porque a maioria das coisas que eu assisto não estão muito conectadas à minha profissão, sabe? Uhum. Eu sou meio avesso a isso. Eu sempre fico num campo meio filosófico da parada e Sim. as pessoas não gostam muito. Mas a última série que eu assisti que eu curti pra caralho foi a Succession, da HBO. Conta a história de uma... que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Conta a história de uma família que tá querendo manter o império televisivo nos Estados Unidos. Aí tem as tretas entre a família. Succession, é muito boa, HBO. E o último livro que eu li, que é maravilhoso, deixa eu ver, Tudo é Rio, da Carla Madeira, que minha irmã também tá aqui, leu. A Uruguaia também é maravilhoso. Assim, não é prepotência, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu nunca li nenhum livro de liderança, nunca li... Sei muito pouco sobre isso, assim. Dois. Aliás, eu acho que existem dois tipos de empreendedores, que eu sempre falo. Os que empreendem por necessidade e os que empreendem por uma questão filosófica mesmo, sabe? O por necessidade, que foi o meu caso, de me fuder, pegar dinheiro emprestado, ficar fudido. Tamo junto. É esse. E por uma questão meio que não tinha o que fazer, assim. Era aquilo e beleza. Assim. Meu escritório era aqui, cara, na Rua Relíquia, 359, sala 5. E não tinha o que fazer, assim. Era uma correria e, pô, beleza, deve, paga, mas tá feliz com o que tá fazendo. Não tinha referência também, né? Zero. Teu caso, né? Meu caso também de família. Meu tipo, pai ninguém... trabalhava no mesmo lugar há ninguém 50 empreendia. anos, sei lá, 30 anos e tal. E o filosófico, que é um lance que estuda e tal. E eu admiro, eu acho importante e tal. Sim. Mas eu não sou o cara que... eu não me resumo à minha capacidade produtiva, sabe? Tipo, vamos acordar às 5 da manhã, ler 4 livros, correr no Ibirapuera, voltar, levar minha filha para a escola. Minha vida não é isso, assim. E eu não tenho nenhuma identificação com isso, sabe? Então, as minhas dicas não são justamente ao contrário. Não, mas Tipo, leia aquilo que esteja associada, ou estude, ou veja aquilo que esteja associado a uma coisa que está relacionada a você, a não o mercado. Porque o mercado muda, cara. Você não, entendeu? Eu acho que isso é mais... Exatamente. Por isso que eu sempre brinco. Eu sou muito mais
interessante que o mercado. Tipo... Tenho muito mais sex appeal. Não, eu sou muito mais legal. Minha cabeça é muito mais interessante do que o mercado, cara. Então, gosto de alguns, óbvio. Leio, estudo. Inclusive, o Nizam lançou um livro que eu fiquei bem curioso, que chama Você Aguenta Ser Feliz, o Nizam Guarnaz, que conta justamente isso. Eu tive uma mentoria com ele mês passado, ele falou sobre o lançamento do livro. Ele vende pra cacete, né? Vende. Pô, fiquei com vontade de comprar. Uma hora de mentoria com o Nizam, tipo assim, você compra muita coisa dele. Assim, ele é muito foda. Sou publicitário por causa desses caras. Ele, só um adendo, ele pegou e falou assim, que ele saiu, né, do grupo, né, e aí ele tá com uma consultoria hoje, ele atende 5 clientes, né? Chama. Mas ele vende com tanta exclusividade essa consultoria que você fala, cara, vou tentar ser o sexto, vou tentar ser o sexto. Vou fazer negócio com o cara. Magazine Luiza, Itaú. Foda. Ele é um cara muito foda. Ele é muito bom. É um grande comunicador, assim. E ele é o cara que você vê claramente que ele tem as características de um bom comunicador, sabe? De repetir, de insistir e tal. Então, esse livro eu não li, mas eu fiquei com vontade de ler. Legal. Porque tem a ver com isso que a gente tá falando. Boa. E você, Aninha? Qual a dica de hoje? Hoje eu vou deixar uma dica que acho que muita gente não faz e eu tô me pegando isso a tentar fazer, sabe? A gente vai num show e a gente mais posta do que vê o show. É legal. E eu acho que eu não vou deixar nem experiência de livro, nem experiência de nada, mas vá a um show e eu tô louca pra ir num show que eu tô louca pra ir ver Maneskin e eu quero tentar esse no Maneskin sem esse negócio aqui chamado nosso rim, fígado, nossa parte do corpo. Então vá a um show e sinta a experiência, porque faz muito tempo que a gente não faz isso. Essa parte do corpo que fica sem bateria, né? Nossa, tô sem bateria, né? Falou, tô sem bateria, não é o celular que tá tô sem aqui, já tô meio nervoso. A gente começa a dar uma palpitação. Eu fico sem, eu começo, meu Deus do céu, isso aqui vai dar um negócio. Bom, eu ia dar uma dica de uma série, mas acho que faz mais sentido até com o que a gente conversou hoje. Foi um livro também que deu uma virada de chave na minha vida quando eu comecei a empreender. Logo já a ansiedade foi a 1000, né? Tipo, um caminho novo, sem entender nada do que estava acontecendo e tal. E aí eu fui buscando ser mais produtivo, eu encontrei a meditação. Então isso foi uma coisa legal, tipo, Buda. Há 12 anos atrás, assim, mudou minha vida. Legal, então, olhar para meditação. Mas teve, acima de tudo, um livro que mudou minha forma de pensar e de ver propósito para a vida, né? Que foi o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Então, é um ex-refugiado, né? Viveu no campo de concentração, psicólogo, criador da logoterapia, né? Então, aí você consegue entender um pouquinho mais sobre o sentido da vida, como as coisas se conectam e que estão nas coisas simples, né? Estão nas pessoas. Então, acho que muito do que a gente conversou hoje foi ligado a isso. Eu nem tinha pretensão de passar esse livro, mas foi um livro que deu uma virada de chave. E fez muito sentido agora. Saímos da caixa. Saímos da caixa. Maravilhoso. Vamos acabar? Vamos acabar. Foi bom. Eu gostei muito. Valeu, muito. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo de coração. Estão convidados aí nos Fez muito sentido. 30, cara, tá? Se a gente quiser te encontrar, suas redes sociais, site, enfim. Por favor, Bona Casa de Música. Antes do que eu não preciso nem saber. Mas a 30EBR é o Instagram da empresa. 30EBR. A gente tá com muita coisa legal. A gente vai fazer o show do J Balvin. Em outubro vai fazer o show Killers, The Killers, 21 Pilots, Hot Chip, The Band Camino e Fresno no mesmo dia. Caraca. No GP Week, dia 12. Dia 13 a gente faz Caigo no Ibirapuera. Tem um combão, quem quiser comprar tudo assim. Não, mas é interessante. Vou fazer isso aí, né? Não, é verdade, viu? Fazer um combão, clube de assinatura. Isso é muito legal. E 30EBR, acessa lá e tal, tá tudo lá. E o meu é Gus Luveira, @Gus Luveira, com 2 S. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado Vocês que acompanharam aí hoje, né? Quiserem continuar, não sei de onde vocês estão vindo, mas se inscrevam se fez sentido para vocês esse episódio também. Se inscrevam no nosso canal aí, acompanhem o Fincast nas redes sociais também. E a gente sai daqui com o dever cumprido aí. Valeu demais, Gus. Obrigado. Obrigada mesmo.